Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de sentido da vida dentro da filosofia, dentro da religiosidade do espiritismo. O espiritismo ele é uma vertente religiosa que é, digamos assim, cristã, né? É descendente do cristianismo, mas o espiritismo ele procura trazer uma série de crenças, um conjunto de crenças que não está presente nem nas tradições católicas, evangélicas ou até mesmo ortodoxas tradicionais, né? O espiritismo ele traz algumas ideias que vêm das religiões do Oriente, né? Por exemplo, a ideia de karma, né? De tudo aquilo que a gente faz, toda ação ela provoca um retorno, uma reação, pode ser chamada de lei do retorno também, né? O espiritismo ele promove a ideia de que existem outras vidas, múltiplas vidas, que é a ideia da transmigração de almas, né? Ou seja, a nossa alma ela vive essa experiência hoje, mas ela já viveu várias experiências antes e vai viver várias depois. A ideia de que existe uma realidade espiritual e que nessa realidade espiritual estaria presente nossos antepassados, nossos ancestrais, e também estariam presentes uma série de guias, uma série de professores, como se existisse toda uma comunidade espiritual da qual nós fazemos parte, como se fosse uma verdadeira família espiritual da qual nós fazemos parte, né? Outra ideia que está presente aí no espiritismo seria a ideia mesmo, né, a prática mesmo da mediunidade, que seria aí uma característica que também está presente em muitas religiões, né? Por exemplo, as religiões de matriz africana, as religiões de matriz xamânica, as religiões orientais, elas também têm formas diferentes, né, mas que tem essa questão do contato entre o médium, no caso do espiritismo, que nas outras tradições pode ser chamado aí de xamã, né? Enfim, tem uma série de outras formas de falar dessa pessoa que seria essa figura que faz a intermediação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas dentro do espiritismo vem muito essa ideia do médium, principalmente, por exemplo, alguém que escreve ali cartas ou alguém que escreve livros contando sobre como é que funciona essa realidade espiritual, né? Ou então até mesmo assim tem outras formas, né? Tem um médium que por exemplo, que faz a psicofonia, que seria a ideia de o espírito utilizar o corpo do médium para passar uma mensagem falada, né? Existem as pinturas mediúnicas, existem as cirurgias espirituais, enfim. Existe uma tradição muito grande, principalmente aqui no Brasil, de espiritismo, né? Apesar do espiritismo ter surgido na França, mas uma das tradições mais fortes do mundo é aqui no Brasil, principalmente devido a figuras como Chico Xavier e Divaldo Franco, que foram, digamos assim, grandes mestres, né, que trouxeram grandes mensagens para a humanidade. E eu particularmente acho que mesmo que a pessoa não compartilhe das ideias, não acredite no espiritismo, você vê uma figura como Chico Xavier, ou uma figura como Divaldo Franco, e não reconhecer neles seres de uma profunda amorosidade, de uma profunda mensagem de paz e de digamos assim, de transformação para a humanidade, teria realmente que fazer um esforço muito grande, né, para não reconhecer essas figuras como realmente seres diferenciados, no mínimo, né? E eu acho que todo mundo que tem uma mente aberta deveria procurar ler alguma coisa sobre o Chico Xavier, procurar ler alguns dos seus livros, procurar conhecer o Divaldo Franco. Nesses dias, hoje eu estou em 2019, acabou de sair um filme sobre o Divaldo Franco que eu recomendo que as pessoas assistam, né? Então eu acho que é muito interessante essa tradição espírita no Brasil, ela é muito forte, ela é muito, digamos assim, ampla, e o espiritismo ele se baseia em, digamos assim, uma espécie de movimento trino, né, dentro do espiritismo, que ele procura ser religião, ele procura ser filosofia de vida e ele procura também ser ciência, né? Então existe também esse incentivo da parte do espiritismo de que se procure entender sobre essa realidade espiritual de uma maneira científica, o que não deixa de ser uma ideia muito interessante, né? Como pontos fracos, eu aponto que às vezes a gente tem no espiritismo, assim como em várias religiões, a questão do fanatismo, né? Algumas pessoas, isso não é por parte de todo o movimento, mas algumas pessoas que acreditam que, por exemplo, o espiritismo é a única religião verdadeira e que todas as outras elas não teriam valor, né? Uma outra forma onde essa manifestação de fé exacerbada ela aparece no espiritismo é quando algumas pessoas acabam dizendo que todas as pessoas de todas as outras religiões elas um dia se tornarão espíritas, porque o espiritismo é a religião
mais elevada que existe, né? E aí, sei lá, abrindo mão aí do que é dito, né? Por exemplo, no budismo, no taoísmo e uma série de outras religiões que são tão grandiosas quanto, né? E um terceiro ponto é que ultimamente aqui no Brasil, como em todos os outros meios, mas no meio espírita também houve uma grande polarização entre, digamos assim, esquerda e direita, né? Muitos espíritas focando nessa questão do discurso político, tanto de direita como de esquerda, acabando aí contribuindo para essa cisão, para essa polarização que a gente teve na nossa sociedade atual. Eu espero que o Brasil e que o movimento espírita também superem essa polarização, e eu acredito que o foco no autoconhecimento, o foco na espiritualidade, no desenvolvimento interior, que o espiritismo chama de reforma íntima, seria realmente assim muito mais construtivo do que a gente focar no conflito. Eu não estou dizendo que política não é importante, eu estou dizendo que do modo como nós estamos focando, a gente tem focado às vezes mais no conflito do que na questão de um verdadeiro diálogo, de uma verdadeira cultura de paz, uma verdadeira transformação da nossa sociedade e também uma verdadeira transformação da nossa interioridade, né? Então fica aí as minhas reflexões, fica o convite para que quem não conhece, conheça, né? O Espiritismo, seus principais autores, tem aí os livros do Allan Kardec, o principal deles seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem acesso à Netflix também tem o filme aí do Kardec na Netflix, né? Você também pode conhecer. E também deixo a referência que são muito interessantes as palestras, né? No YouTube você pode ter uma quantidade aí muito grande de palestras, né? Como do Haroldo Dutra Dias, do próprio Divaldo Franco, e o mais interessante, né? O Pinga Fogo, que foi um programa que existiu aí no passado, né? No Brasil, teve um Pinga Fogo especial sobre o Chico Xavier que durou muitas horas, né? Foram 2 programas, os 2 tiveram aí por volta de 3 horas cada. Então tem várias horas aí de vídeo sobre o Chico Xavier e as suas mensagens, né? Isso pode ser visto aí diretamente através hoje em dia aí do YouTube. Fica o convite que as pessoas possam conhecer as ideias do Espiritismo e ver quais delas você pode, digamos assim, comungar e acreditar e quais você não acredita, né? Uma outra coisa muito curiosa é que eu vejo muitas pessoas que dizem que são de uma tradição, às vezes católica ou evangélica, mas que acreditam em algumas das ideias do Espiritismo também, né? Isso dá conta de uma religiosidade à brasileira, né? Que faz com que as pessoas tenham essa flexibilidade que tem em tudo. Elas têm isso na religião também, o que torna o discurso, às vezes, do brasileiro muito interessante, né? De ser ouvido, de ser estudado e de ser analisado também, né? Mas fica aí o convite que você possa conhecer também sobre o Espiritismo, sobre esses autores que eu referi aqui para vocês. E um grande abraço, continue acompanhando nossos outros vídeos, onde a gente vai falar das outras religiões também. Até mais!